Josué 7. Eu vou passar por todo esse capítulo, mas agora na leitura, eu farei a leitura apenas do versículo de número 1, para a gente ter um tempo a mais para meditarmos nesse texto. Então, Josué, versículo de número 1, nos diz assim, capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Querido Deus, Deus amado, Deus querido, nós confiamos, Pai, que só Tu tens a palavra da vida eterna, de que o Senhor pode falar conosco, pode abrir o nosso entendimento. Por isso, Deus, eu confio esse sermão, a minha vida, a vida dos meus irmãos, ao Senhor, na mediação de Cristo e no poder do Santo Espírito. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos o capítulo de número 6 do livro de Josué, que fala sobre a destruição da cidade de Jericó e a queda dos muros de Jericó. Nós vimos que foi o segundo grande desafio que o povo de Israel passou ao entrar dentro da terra de Canaã. O primeiro grande desafio foi a travessia do Rio Jordão num período de cheia. Não foi nada fácil, mas não foi pela força dele que eles passaram. O próprio Senhor abriu o Jordão e fez com que eles passassem. Mas o segundo grande desafio foi quando eles se depararam com aquelas muralhas imensas da cidade de Jericó. E ali o próprio Deus, com a presença dele, fez com que aqueles muros caíssem e fez com que o povo de Israel adentrasse naquela cidade, matassem a todos ali, com exceção de Raabe, seus pais e toda a sua família. Então nós vimos que o segredo da vitória do povo de Israel certamente foi a presença do nosso Deus com eles. Mas o Senhor, ele havia sido muito claro com o povo de Israel, quando ele disse que eles, ao entrarem dentro daquela terra, eles não poderiam pegar das coisas consagradas ao Senhor, que eram os utensílios, prata, ouros, as riquezas daquele povo. Por quê? Porque aquilo ali, no momento oportuno, seria utilizado para a construção do tabernáculo, a construção do templo. Então Deus foi enfático, vocês não podem pegar estas coisas são anátemas. Só que aí vem o capítulo 7. E o capítulo de número 7, ele vai nos mostrar que um homem chamado Acã, ele viu aquela capa de ouro, aquelas coisas ricas e reluzentes, ele viu, ele cobiçou aquilo, ele tomou para si e guardou aquilo. Ou seja, achando que Deus não estava vendo nada, achando que ele poderia pegar aquilo e esconder de Deus, esconder da sua família, esconder dos demais. Só que o que aconteceu? Diz o texto bíblico que aquela atitude de Acã acendeu a ira de Deus. Deus ficou irado. E a prova da ira do Senhor é que a próxima cidade que eles foram tentar conquistar após Jericó, a cidade de Ai, era uma cidade pequena. O que era Ai diante de Jericó? O que era a cidade de Ai diante daquelas muralhas imensas de Jericó? Não era nada. Tanto que eles pensaram o quê? Olha, a gente não precisa levar todo o exército de Israel para combater aquele povo. Basta apenas 3.000 homens e a gente vai ter vitória. Só que quando eles chegaram lá, meus irmãos, eles passaram por um grande vexame. Morreram 36 homens de Israel e os demais foram enxotados, como se enxota um cachorro. Eles saíram dali em vergonha diante da cidade de Ai. E por quê? Porque a ira do Senhor estava sob o povo de Israel. Tanto que no final do capítulo de número 7, quando o pecado é revelado e o pecado é tratado e a ira de Deus ela é apaziguada, nós vemos no capítulo de número 8 que a próxima cidade, eles então obtêm vitória. Por quê? Porque agora o Senhor havia tratado o pecado e o Senhor estava com eles. Então, meus irmãos, o que eu quero comunicar para vocês nesta manhã é que o pecado é sério.
O pecado traz a ira de Deus, o pecado traz a disciplina de Deus, o pecado traz vergonha, humilhação. E nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, a minha oração é que o Senhor, Ele fale com você, assim como Ele falou comigo, que o Senhor fale com cada um de vocês no entendimento sobre o pecado. O título desse sermão é A Igreja nas Mãos de um Deus Irado. E nós vamos ver 4 pontos dentro desse capítulo de número 7. Primeiro, nós veremos a ira de Deus, isso está nos versículos 1 a 5. Em segundo lugar, a perplexidade diante da ira de Deus, versículos 6 a 9. Em terceiro, a revelação da ira de Deus, versículos 10 a 15. E em quarto e em último lugar, a severidade da ira de Deus, versículo 16 ao 26. Então, fica fácil para você gravar aí. A ira de Deus, a perplexidade diante da ira de Deus, a revelação da ira de Deus e a severidade da ira de Deus. Percebam que todo o capítulo, ele tem um tema, a ira de Deus. Então vamos começar com a ira de Deus, no versículo 1 até o versículo de número 5. Olhe para o verso 1, que ele começa assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricaram. A palavra prevaricar é a tradução da palavra hebraica mahal, que significa agir às ocultas, ser desleal, ser infiel. O povo de Israel foi infiel. O povo de Israel agiu às ocultas. A nova tradução, a nova versão internacional, a NVI, ela traduziu o versículo 1 da seguinte maneira: mas os israelitas foram infiéis, com relação às coisas consagradas. Eles prevaricaram. Agora, eles prevaricaram no quê? Olhe para o texto. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Estas coisas condenadas são aquelas coisas que o Senhor asseverou o povo dizendo: olha, vocês vão entrar, eu vou dar vitória para vocês dentro da cidade de Jericó, mas vocês não podem tomar dos utensílios daquele povo. Vocês não podem pegar daquelas coisas consagradas. Vamos ver isso. Abram aí, por favor, no capítulo 6, versículo 16 de Josué. Capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vejam se não é isso que o Senhor já tinha alertado eles. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, a ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus já tinha avisado. Deus já tinha alertado o povo. Mas, infelizmente, pelo pecado, rebeldia de Israel, não foi isso que eles fizeram. Olhe mais uma vez para o versículo 1 do capítulo 7. Vejam o que Israel fez na pessoa de Acã. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Tomou das coisas condenadas. Foi isso que ele fez. Ele achou que ele poderia fazer tudo isso e que ficaria imune, de que Deus não estava vendo aquela atitude dele. Olhem para o versículo 21, vejam aqui que o autor, ele vai colocar com as próprias palavras de Acã o que ele fez, como que foi. O versículo 21 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O que Acã fez, meus irmãos? Ele viu, cobiçou, tomou e escondeu.
Vocês sabiam que esse é o passo a passo do pecado na nossa vida? No pecado, na vida de cada pessoa. A pessoa vê, ela cobiça, ela toma, ela guarda, ela esconde. É assim, o passo a passo do pecado. O homem vê uma mulher bonita na rua. Não é errado ver uma mulher. E não é errado dizer, é uma pessoa bonita, é um homem bonito. Mas a questão é que vê. Aí olha mais uma vez. Aí olha, aí cobiça. Aí daqui a pouco aquilo já gerou todo um pecado dentro do coração. E acaba guardando aquilo e não confessa. Ou muitas das vezes, acaba consumando o ato. Não foi assim, por exemplo, com Davi? O que Davi fez, meus irmãos? Davi seguiu esse passo a passo aqui de Acã. Davi era um homem de guerra, deveria estar lutando pelo seu povo, mas naquela ocasião Davi ficou em casa no seu palácio. E diz a palavra do Senhor que ele olhou e ele viu uma linda mulher na outra casa, que não era a mulher dele. E ele vê, e ele cobiça. E daqui a pouco ele toma aquela mulher para si, ele consumiu aquele ato pecaminoso e ele escondeu. E ele ainda tentou dar um jeitinho. O jeitinho, qual foi o jeitinho que Davi tentou dar? Ele mandou chamar Urias, o homem que estava lutando por ele. Chamou Urias, deu um banquete para Urias e depois falou, agora vai para tua casa. Vai para o encontro da sua mulher. Como se fosse assim, eu abusei da sua mulher, eu me deitei com a sua mulher e ainda estou te dando comida. Agora vai para casa e tudo vai passar. Vamos passar um pano em tudo isso. Só que não deu certo os planos de Davi. Davi, por mais uma vez, ele fez a mesma coisa, até que, por fim, Davi pega e coloca Urias na linha de frente do exército, no intuito de que, no momento da guerra, aqueles que estão na frente, certamente esses vão morrer. Então ele adulterou, ele cometeu, ele foi um participante de um homicídio, mas tudo começou com ele viu, ele cobiçou, ele tomou e ele guardou. Até que na misericórdia do Senhor, Deus pegou e levantou o profeta Natã, e o profeta Natã foi lá e confrontou o pecado dele, e ele se arrependeu. Mas o passo a passo foi esse. Vejam que também o passo a passo do pecado, nós podemos ver com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eva viu aquele fruto proibido. Eva cobiçou aquele fruto. Eva tomou aquele fruto e guardou. E assim também fez Adão. Até que o Senhor, na sua misericórdia, ele falou, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus estava tentando tirar o que estava dentro do coração daquele homem para que ele confessasse. Assim foi com Davi. Assim foi com Adão. Assim foi com Acã. Acã viu, cobiçou, tomou e guardou, e assim também, meus amados irmãos, acontece comigo e com você no momento do pecado. É assim. E a culpa não é externa. A culpa de nós pecarmos não é porque o meio nos influencia e nós pecamos por causa do meio. A culpa é por causa de nós mesmos, do nosso coração, da nossa rebeldia. Olhem para o texto de Tiago. Abram Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 13. Vejam que Tiago está fazendo uma leitura de tudo isso. Tiago 1,13 diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a culpa de nós pecarmos não é de Deus. A culpa de nós pecarmos não é do contexto externo. É de nós mesmos. É a cobiça que foi gerada dentro do nosso coração. E como diz o texto, e uma vez que é gerado, consumado, gera a morte. E quando nós pecamos, meus amados irmãos, sabe o que nós atraímos para nós? A ira de Deus.
A ira do Senhor. Seja a ira condenatória para aqueles que não conhecem o Senhor, ou seja a ira disciplinadora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma coisa é certa, Deus ele não tolera o pecado. Deus ele não aceita o pecado. Deus ele não vai passar a mão no pecado. Não é à toa que ele mandou o filho dele morrer na cruz em nosso lugar. O filho dele morreu, uma morte real. Porque Deus leva a sério o pecado. O pecado é uma afronta a Deus. Agora, olhem para o verso 1 de novo, lá de Josué 7. Vejam a consequência lá no final de tudo isso. O que se atrai quando nós pecamos? A ira do Senhor. Veja no final do versículo 1. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. É um atributo divino. Deus não contém, Deus é. Ele é amor, ele é espírito. São as perfeições do Senhor. Mas o mesmo Deus que a Bíblia mostra que é amor, ele também é fogo que consome. O mesmo Deus que usa de misericórdia e graça com as pessoas, ele também usa de justiça. O mesmo Deus que criou o céu, ele também criou o inferno. Ele também criou o lago de fogo e enxofre, que é um local onde vai ser revelada a ira dele eternamente. O mesmo Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, ele demonstrou a sua ira em Sodoma e Gomorra. Vocês lembram desta ocasião? Uma cidade que estava infestada, meus amados irmãos, de promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo. As pessoas não queriam saber de Deus, viviam de uma forma impiedosa, até que o Senhor veio sobre eles em ira, sobrando apenas Ló e suas filhas, por pura graça e misericórdia. Assim também foi no dilúvio. A gente se esquece disso. Deus revelou a sua ira no dilúvio, matando pessoas ali. Quem sobrou no dilúvio, meus irmãos? Noé, seus filhos, sua esposa, noras, apenas aquelas pessoas. Os demais, todos eles foram mortos. A ira do Senhor foi manifestada em Jericó, no livro que a gente está estudando. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como assim, pastor? Jericó morreram crianças, morreram velhos, morreram adultos, morreram mulheres, animais todos, sim. Porque a ira do Senhor foi manifestada. Lá no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 18 em diante, fala de uma ira de Deus que é uma ira silenciosa. O que é essa ira silenciosa? É uma ira pelo qual Deus entrega pecadores aos seus próprios corações. É mais ou menos assim. Você quer continuar vivendo assim? Você quer continuar vivendo em rebeldia? Eu vou entregar você aos seus próprios desejos e pensamentos no que está dentro do seu coração. Eu vou dar corda. E quando Deus faz isso, quando Deus tira a graça refreadora dele, meus irmãos, os homens vivem como bichos, como animais. Os homens mostram de fato tudo o que está dentro do coração deles. Porque nós só não revelamos tudo o que está dentro de nós porque Deus nos refreia. Porque Deus usa de graça e bondade e misericórdia e santificação pela obra do Espírito. Senão, nós seríamos piores do que aqueles que estão lá fora. Nós seríamos piores do que aqueles que foram colocados em presídios. Lá no presídio de El Salvador, já ouviram falar o que estava acontecendo naquela cidade, naquele país, naquela pequena nação, infestada por gangues, homens que mataram mais de 50 pessoas e mataram com total crueldade. O que é aquilo ali? É Deus tirar a graça refreadora e deixar o homem agir de acordo com o que está no coração deles. Agora preste atenção, meus irmãos, para que haja um equilíbrio teológico. A ira de Deus, ela se manifesta de forma condenatória na vida dos ímpios. Eles estão condenados. Se não se arrependerem, permanece sobre eles a ira de Deus. Não é assim na vida do povo de Deus. Na tua vida
se você é crente, está unido a Cristo Jesus, não cai sobre você a ira condenatória de Deus, mas cai sobre você a ira paternal do Senhor. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Deus não vai aceitar você ficar vivendo de qualquer jeito e vai deixar que você continue vivendo assim. Ele te ama. Ele ama o filho dele. Ele te predestinou para que você seja parecido com o filho dele. E ele então vai te punir, ele vai te disciplinar, ele vai fechar portas, ele vai pesar sobre você a mão dele para que você se arrependa. Abra no livro de Hebreus. Veja se não é isso que o Senhor faz. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 8 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, porque filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você não é disciplinado, se nada acontece na tua vida, você continua em pecado e o pecado vai permanecendo, é porque você é um bastardo. É porque você não é filho. Mas se você é filho de Deus, por amor e graça do Senhor, o Senhor vai te corrigir para que você tire da sua vida este pecado. A ira do Senhor, final do capítulo 7, do versículo 1 do capítulo 7. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Preste muita atenção no que está escrito. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui está o tema principal de todo o capítulo. Mais à frente vocês vão ver o seguinte, e muitos comentaristas vão dizer bem assim: ah, pastor, sabe por que que Israel foi derrotado pela cidade de Ai, pelo exército de Ai? Porque eles não oraram, porque eles foram arrogantes, petulantes, foram altivos, disseram bem assim: ah, a gente não precisa do exército todo, vamos levar apenas 3.000 homens. Meus irmãos, esse não é o ponto principal, não foi por causa disso que eles foram derrotados. Eles foram derrotados por causa da ira do Senhor. Foi a ira do Senhor que levou eles a agirem assim, dentro daquilo que a gente chama de compatibilismo teológico ou concursos. Tanto o que eu faço de bem quanto o que eu faço de mal, existe um Deus por detrás que está conduzindo tudo. De maneira que as coisas boas eu faço capacitado por Ele. As coisas más eu faço porque eu sou ruim. Mas Deus é que permite que tudo isso aconteça. Olhe para o verso de número 2 de Josué 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O que lhe parece aqui? Aquilo que eu falei, olha, são poucos, é uma cidadezinha pequena, é um exércitozinho pequeno, então pode nos levar a pensar bem assim, é por isso que eles foram derrotados. Mas não, a derrota deles é porque a ira do Senhor estava sobre Israel. Olhe para o versículo de números 4. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Como que o povo ficou? Envergonhado, desanimado, frustrado.
Passamos pelo Rio Jordão numa época de cheia. As muralhas de Jericó caíram diante de nós. E agora nós somos derrotados por este povo pequeno. Que vergonha! Que humilhação! Sabe o que o pecado faz na nossa vida, meus irmãos? O pecado traz derrota, fracasso, humilhação, escárnio. É isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado, ele vem na nossa vida prometendo coisas que ele não pode dar. O pecado, meus amados irmãos, é uma afronta ao Deus Altíssimo. E o pecado traz consequências. Traz consequências. Quantos homens não flertaram com adultério e perderam família? Quantos homens não fizeram coisas erradas no seu trabalho e perderam emprego, perderam reputação, perderam filhos, perderam tudo? Por causa do pecado. Essa é a pior miséria, é a maior desgraça do mundo. Chama-se pecado. Pecado é a entrada do pecado no mundo. Olha o que Provérbios 18, ou melhor, 28:13 diz. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Lembra de Acã? Achou que ninguém viria, ninguém saberia. E eu não sei se isso está acontecendo na tua vida. Eu não sei, eu posso estar na mesma situação de Josué. Josué estava extremamente confiante, ele não sabia o que estava acontecendo em Israel, mas Deus sabia. Eu não sei se há pecado oculto na tua vida. Eu não sei, meu querido irmão, se você tem guardado coisas aí e você tem resolvido do seu jeito e não tem levado até a cruz de Cristo, mas uma coisa eu sei, que se você continuar assim, este pecado vai te perseguir e este pecado vai trazer consequências sérias para a tua vida. Assim diz a palavra do Senhor. Não é uma coisa que eu estou criando, é uma coisa bíblica. Por exemplo, veja o que o salmista diz no Salmo 32, versículo 3 e 5. Aqui é o Davi que cometeu adultério, que escondeu. Olha o que ele diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vocês estão vendo que o pecado, ele traz consequências, inclusive para o corpo, para a saúde? Nós temos aqui uma prova de sintomas psicossomáticos. O pecado, que não é confessado, trouxe consequências para o corpo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Eu não estou dizendo que qualquer doença que venha sobre a tua vida é por causa de um pecado seu. Não estou dizendo isso. Mas eu também não posso negar que, em alguns casos, pecados não confessados, não tratados, eles podem também trazer consequências para o teu físico. Porque você é uma unidade. Você não é dividido. O que acontece na tua mente, o que acontece na tua alma, pode reverberar no teu físico e no teu físico na tua alma. Nós não somos divididos, nós somos uma unidade. Vejam o Salmo 38, versículo 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Olhe João, capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então Jesus estava correlacionando ali aquela situação física dele em relação ao pecado. E ele está dizendo, não peques mais para que não venha coisa pior sobre a tua vida. Então, primeiro ponto, fala sobre a ira
de Deus. Cuidado com a ira do Senhor. Cuidado com a ira do Senhor. Seja condenatória ou seja paternal. Mas o segundo ponto fala sobre a perplexidade da ira de Deus. A gente fica perplexo quando o Senhor demonstra sua ira. Não é assim? Olhem para o verso 6 de Josué, capítulo 7. Então Josué, ou seja, diante da derrota em Ai, rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os seus anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Vocês estão percebendo que a oração que Josué fez é uma oração sincera. É uma oração sincera. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia a quem ele deveria recorrer, que é Deus. E assim também é conosco. A gente não sabe todos os detalhes. Nós somos como Josué. Não sabemos todas as coisas. Não temos ciência de tudo que está acontecendo na igreja. E muitas das vezes até dentro da nossa própria família, porque a gente não sabe o que vai no coração do nosso cônjuge, do nosso filho. Mas nós sabemos a quem devemos recorrer, que é Deus, em oração, oração sincera. Um grande mal do povo de Deus é a murmuração. A gente tende a murmurar, ou a gente tende a falar das pessoas para outras pessoas, ao invés de falarmos da pessoa para Deus. Com o Senhor. E às vezes falarmos como Josué: Senhor, não estou entendendo, Senhor. O Senhor me trouxe para cá, o Senhor prometeu algumas coisas, e por que isso não está acontecendo? O que está havendo, Senhor? O que eu tenho que fazer? O que há de errado? Agora, vejam que a oração de Josué não foi uma oração antropocêntrica. Ele não estava pensando na glória dele, na reputação dele, mas ele estava pensando na glória de Yahvé. É na glória de Deus que ele estava pensando. Olha o que ele diz lá no finalzinho do versículo 8. E então, que farás ao teu grande nome? Que farás ao teu grande nome? Esta é uma oração de uma pessoa que estava preocupada com a glória de Deus. Não estava preocupada com a sua glória, com a sua reputação, com o que iria acontecer. A preocupação dele não era tanto dos 36 que morreram. Por mais que, obviamente, houvesse dentro dele carinho por aquelas pessoas, mas era com a glória do Senhor. Era com a glória do Senhor. Josué, Moisés, todos os juízes do livro de Juízes são apenas tipos, figuras pálidas, são tipos daquele que é o antítipo, que é Cristo. Porque Cristo é aquele que, de fato, intercede por nós, junto ao trono do Pai, todos os dias. Todos os dias. Isso aqui que Josué fez é aquilo que Cristo faz todos os dias quando você peca. Todos os dias ele intercede pelo John, ele intercede pelo Nonato, ele intercede pela Zenate, ele intercede pela Fernanda, intercede pelo Quaresma, ele intercede pelo Salles, intercede por nós, por amor ao nome de Deus, não meramente por nós. Ele intercede pelo Fernando, não só pelo Fernando, mas pela glória de Deus na vida do Fernando. É assim que o Senhor faz. Então nós temos a ira de Deus revelada, ou melhor, a ira de Deus. Nós temos a perplexidade diante da ira. Ah, Senhor, o que eu vou fazer?
E agora, em terceiro lugar, a gente tem propriamente a revelação da ira do Senhor. O Senhor agora vai mostrar o que estava acontecendo. O Senhor vai revelar o oculto. Olhe para o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Vejam que de Deus não se pode esconder nada. Nada. Absolutamente nada. Acã, de certo, que fez um negócio tão bem feito ali, que pode ser que nem a família soubesse daquilo. Mas Deus estava vendo. Irmãos, não tem como nós escondermos de Deus aquilo que você está vendo, aquilo que você está falando, aquilo que você está olhando na tela do celular, na tela do computador, aquilo que você está fazendo longe da tua esposa, longe da tua família. Deus está vendo tudo. Quando você entra dentro de uma loja e você vê ali aquela plaquinha ali dizendo que o lugar está sendo filmado, não só aquele lugar, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, todos os nossos passos. Não existe nada oculto a Deus. Olha o verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Qual a conclusão desse tópico? Com Deus não se brinca. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos caminhar com o pecado como se fosse um gatinho de estimação, um cachorrinho, um bichinho. Não dá, meu irmão. O pecado vai te fazer mal. O pecado vai te envergonhar. E Deus sabe o que você está fazendo. Não dá para nós violarmos a aliança de Deus e continuarmos brincando de sermos crente. A gente tem que levar o cristianismo a sério. Santidade. Busca constante da presença do Senhor. Não espere, escute isso que eu estou te falando, não espere ser apanhado no seu pecado. Confesse o seu pecado hoje. Em nome de Cristo Jesus, confesse o seu pecado hoje. Esse pecado vai fazer mal para você, para a tua família, esse pecado aborrece o Senhor, esse pecado entristece o Senhor. Se há pecado no meio de vós, e eu estou pregando aqui para vocês, a palavra que já foi pregada ao meu coração, se há pecado no meio de vós, em nome de Jesus, confesse. Em nome de Jesus, confesse. O Deus da graça está aqui para trazer o perdão e a reconciliação. Agora, em último lugar, nós vimos então a ira de Deus. Nós vimos a perplexidade diante da ira de Deus. Vimos a revelação da ira de Deus. E agora, a severidade da ira de Deus. A condenação. Olhe para o verso 16. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi.
E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste? Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eu acho interessante como que essa providência de Deus fez chegar de tribo, de casa, de família, até o pecador. É claro que Deus não precisa fazer isso nos nossos dias. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o nosso nome, ele sabe o que fazemos, ele sabe cada detalhe. Ele vai direto nesse tipo de situação. Olha o verso de número 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? Por que nos conturbaste? Nos conturbaste. O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Quem Deus puniu? Acã, sua família, seus gados, tudo foi queimado. Tudo foi queimado. Sabe o que nós temos aqui? Uma coisa que nós, como ocidentais, temos dificuldades de raciocinar. É o que é chamado de solidariedade da raça. Quer dizer que você não é uma pessoa sozinha. Você não está isolado. Mas você faz parte de um corpo, faz parte de uma família. E aquilo que você faz traz consequências não só para você, mas traz consequência para todos. Quando um pecado não é tratado no meio da igreja, atinge não somente o indivíduo que pecou, mas atinge toda a igreja. É o princípio da solidariedade, é o princípio da imputação. Por exemplo, Adão pecou, mas nós estávamos unidos a Adão, e o pecado de Adão é imputado a nós. Cristo não pecou, obedeceu, e a justiça de Cristo é imputada para nós. Vejam que, se você acha estranho Adão ter pecado e você herdar a culpa, a corrupção, você também deveria achar estranho que Jesus obedeceu e você herdou a justiça, a salvação, sendo que você não fez nada por merecer, mas foi ele que fez. O que está acontecendo aqui é o princípio da imputação, da solidariedade da raça. O que um faz traz consequência para o outro. Por isso que toda a família dele pecou. E não pense você que quando você peca no seu lar, como o sacerdote do lar, que aquilo não terá consequências sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Vem consequência para todos. Porque você não é sozinho, não é uma ilha. Agora, irmãos, observem que lá no versículo 26, termina falando sobre a ira. Vocês lembram que no versículo 1 começou falando sobre ira. E o versículo 26 diz: e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Um montão de pedras. Sabe qual é a lição que Deus estava querendo dar? Lá no capítulo
4, do versículo 1 até o versículo 7, quando o povo de Israel passou pelo rio Jordão, Deus abriu o Jordão e fez com que o povo passasse enxutos. No versículo 1 ao 7 vai dizer que o povo fez um montão de pedras para que aquilo ficasse na memória do povo, que eles se lembrassem, quando os pais fossem contar para os filhos. O que significa isso? Olha, é a bondade de Deus, é a graça do Senhor, é porque o Senhor abriu o Jordão, é porque o Senhor fez com que a gente passasse a pé enxuto. Então havia uma pedagogia com aquele montão de pedras. Mas agora, com a morte de Acã e da sua família, havia também uma pedagogia também para mostrar assim, olha, Deus é amor, viu? Mas Deus também é fogo que consome. Já pensou, John? A gente andando e vendo ali aquele montão de pedras, a graça do Senhor, outro montão de pedras, a ira e a severidade do Senhor. É assim que a nossa vida, na nossa caminhada, nós devemos viver. Olhando para a graça, bondade e misericórdia do Senhor, mas olhando também para a justiça, a ira de Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Vejam, meus irmãos, que o texto ele termina dizendo, no versículo de número 26, finalzinho do versículo 26, assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Começou irado, terminou apagando o furor da sua ira. E no capítulo 8, o povo então vence os inimigos. Por quê? Porque Deus não está mais irado. Onde está o montão de pedras que a gente pode olhar e ver a graça e a severidade de Deus? A cruz. A cruz de Cristo mostra para nós a ira de Deus que caiu sobre o seu Filho, mas mostra para nós a graça de Deus que nos perdoou. A cruz de Cristo mostra para nós, meus amados irmãos, de que Deus foi aplacado a sua ira. Ele não está mais irado no sentido condenatório, porque Cristo Jesus levou sobre ele a nossa condenação e toda a fúria do Senhor caiu sobre ele. A cruz de Cristo mostra isso. Foi Cristo que apaziguou. É por isso que você não é mais inimigo, é por isso que você é amigo de Deus, é por isso que você está num novo escatom, você está numa nova posição escatológica, você agora está na ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitou, você também foi elevado, você está unido a Cristo Jesus. O que eu tenho para lhe falar, para terminar esse sermão é, viva de acordo com o novo status que vocês têm. Não vivam de acordo com os resquícios do pecado que ainda permanecem em vós, mas vivam de acordo com a sua nova identidade. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Odeie o pecado. Rejeite o pecado. Pense muito bem. É claro que vocês não serão perfeitos aqui enquanto nós estivermos aqui. Mas nós temos o Espírito, nós temos a palavra do Espírito e nós temos o povo cheio do Espírito que pode nos ajudar nos nossos pecados. A igreja nas mãos de um Deus irado. Amém, meus irmãos? Querido Deus, Pai amado, se há pecado, Senhor Deus, não confessado nesta congregação, pecados que não foram tratados, Senhor, a minha oração é que este irmão, esta irmã, em Cristo Jesus e pela obra do Teu Espírito, Senhor Deus, venha se arrepender e fale contigo, converse conosco. E certamente, Senhor Deus, não existe um pecado que não tenha sido, Senhor Deus, cravado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, eu oro por santidade na nossa vida. Eu oro por um avivamento sobre nós. Eu oro, Senhor Deus, para que nós, que estamos iniciando como congregação, possamos crescer como uma congregação santa, pura, fiel,
aos teus mandamentos. Eu oro, meu Senhor Deus, pedindo, Pai, trate os nossos corações como um Pai que nos ama e que quer o nosso bem. Eu peço isso, Deus, em nome de Cristo Jesus.